Existe um lugar no mundo que quebrou todas as regras da geografia. E ele é tão bizarro que 5 países passaram mais de 20 anos discutindo se podiam chamar aquilo de mar ou de lago. A resposta? Nenhum dos dois. Tiveram que inventar uma terceira categoria só para ele. No vídeo de hoje, vamos desvendar os segredos do Mar Cáspio, o oceano fóssil escondido no fundo dele, os bilhões em petróleo no subsolo e por que ele está sumindo do mapa bem agora. Se você curte assuntos como esse, já se inscreve aqui no canal e ajuda a gente a chegar aos 10 milhões. Antes de olhar para o Cáspio, a gente precisa de uma régua, o que separa o mar de um lago. A resposta que quase todo mundo daria é a mais simples. Mar é água salgada, lago é água doce. Mas essa régua quebra rapidinho. Existem lagos salgados e existe água com pouco sal que o mundo chama de mar sem pensar duas vezes. Então, o critério que os geógrafos usam de verdade é outro e é mais físico. Mar é uma porção de água que tem ligação com o oceano aberto. Você consegue, em tese, navegar de lá até qualquer outro mar do planeta. Lago é água cercada por terra, fechada, sem essa saída. Pega o mar Mediterrâneo. Ele parece fechado no mapa, mas está ligado ao Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. Então, ele é um mar. Já o lago Titicaca, na América do Sul, é cercado de terra por todos os lados. Então, é um lago. Parece uma regra fácil de aplicar até você esbarrar no Mar Cáspio. Ele não tem nenhuma ligação com o oceano aberto, está cercado de terra por 5 países. Pela régua que a gente acabou de montar, a conclusão deveria ser direta. O Cáspio é um lago, caso encerrado. E mesmo assim, ninguém, nem geógrafo, nem geólogo, nem o direito internacional, trata isso como caso encerrado. Nos próximos minutos, você vai entender por quê. O primeiro motivo do incômodo é o tamanho. O Mar Cáspio cobre uma área de cerca de 371 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma noção real do que é isso, ele é maior do que o território inteirinho da Alemanha. É um corpo de água onde você pode navegar por dias e dias sem ver a outra margem. Agora compara com o que o mundo já chama de mar sem hesitar. O Mar Báltico, na Europa, tem em torno de 377 mil quilômetros quadrados, praticamente o mesmo tamanho do Cáspio. O Mar de Azov, ali do lado, tem só 39 mil, quase 10 vezes menor, e ninguém nunca discutiu se o Azov é um mar. É o maior corpo de água cercado por terra do planeta inteiro. Não tem segundo lugar nem perto. Quando uma coisa é tão grande assim, chamar de lago começa a soar pequeno demais para o que ela é na prática. E quem vive ali sabe disso. Para quem navega por lá, pesca naquelas ondas ou constrói portos na sua margem, o Cáspio sempre foi um mar. E muitas vezes a vida real percebe antes da definição no papel. Para entender por que o Cáspio é tão difícil de classificar, a gente precisa olhar para baixo, para o chão dele. Aqui entra uma ideia nova. A casca do nosso planeta, a crosta terrestre, não é toda igual. Existem 2 tipos. A primeira é a crosta continental, que é a base dos continentes. Ela é mais grossa, antiga, feita principalmente de rochas, como o granito. O segundo tipo é a crosta oceânica, que fica embaixo dos oceanos de verdade. Ela é bem mais fina, mais densa, feita de outro tipo de rocha. São 2 composições completamente diferentes. O fundo do Mar Cáspio tem os 2. Ao mesmo tempo, na parte norte, o leito é crosta continental, e é como se fosse uma continuação do continente que afundou um pouco. Por isso, o norte é raso de um jeito impressionante.
Em boa parte dele, a profundidade não passa de 5 metros, uma piscina rasa do tamanho de um país inteiro. Agora, conforme você vai para o sul, o chão muda. Ele passa a ter características de um fundo de oceano. Aí, a profundidade despenca. No sul, o Cáspio chega a 1.025 metros de fundura, 1 quilômetro de água embaixo de você. Então, repara na esquisitice. O norte tem fundo de continente, o sul tem fundo de oceano. O próprio chão do Cáspio não decidiu o que ele é. Isso levanta uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Por que o fundo dele é assim? A resposta para o fundo híbrido do Cáspio está no passado profundo do planeta. Há dezenas de milhões de anos, o mapa da Terra era outro. Existia um oceano gigante chamado Tétis, que separava os continentes de um jeito completamente diferente do atual. O Cáspio nasceu de um dos braços desse antigo oceano. Com o tempo, as placas da crosta se moveram, os continentes se rearranjaram. E esse oceano foi sendo exprimido, fechado, picado em pedaços. O Mar Cáspio é um desses pedaços. Ele é literalmente um resto de oceano, um sobrevivente. E o momento decisivo aconteceu há cerca de 5,5 milhões de anos. Em tempo geológico, isso é ontem. O movimento da crosta terminou de fechar a última passagem e aquele pedaço de oceano ficou preso, cercado de terra por todos os lados, sem saída, sem nenhuma ligação com o oceano aberto. E olha como isso explica aquela esquisitice do fundo. O fundo do Cáspio tem assinatura de crosta oceânica no sul, porque aquilo foi oceano de verdade. Não é semelhança, não é coincidência, é herança direta. Agora, segura esse detalhe aí, porque ele vai voltar lá na frente e vai ser a chave de tudo. O Cáspio é um corpo de água isolado, fechado. O que entra ali é só o que os rios trazem. O que sai dali é só o que o sol evapora. Aquele oceano ficou preso há 5,5 milhões de anos. Agora, pensa no que isso significa para a água que está lá dentro. É água salgada, salgada de verdade. Não tanto quanto o oceano fica em torno de 1/3 da salinidade do mar aberto, mas é sal de oceano. Quando você olha para o Mar Cáspio hoje, está olhando para um pedaço de oceano antigo conservado, parado ali no meio da Ásia, uma cápsula do tempo do tamanho de um país inteiro. Mas a água não foi a única coisa que ficou presa. A vida ficou junto. No Mar Cáspio vive uma foca de verdade, um mamífero marinho, daqueles que a gente associa ao oceano gelado, ao Polo Norte, a foca do Cáspio. Ela está ali num corpo de água sem ligação nenhuma com o oceano nenhum. E os biólogos até hoje discutem como ela foi parar lá. Provavelmente desceu do norte numa era glacial e ficou trancada. Além disso, no Cáspio vivem os esturjões, peixes tão antigos que já nadavam neste planeta na época dos dinossauros. O maior deles pode passar de 1 tonelada. Pare e pensa nisso. Existe um lugar no mundo onde a água é um oceano fóssil e dentro dela nada uma foca que ficou presa por lá e um peixe da era dos dinossauros. Isso não é um lago. Lago nenhum do mundo é isso. Mas também não é exatamente um mar, é outra coisa. E essa outra coisa tem um problema que nem mar nem lago de verdade tem. O nível dela não para quieto. O motivo dele não parar é simples. Lembra do que pedimos para você guardar? O Cáspio é fechado. O que entra é só rio, o que sai é só evaporação. Um mar normal ligado ao oceano tem o planeta inteiro de água para equilibrar o nível dele. O Cáspio não tem. Ele vive num cabo de guerra constante entre os rios que enchem e o sol que esvazia. Quando esse equilíbrio pende para um lado, o nível da água mexe. Mexe de um jeito que assusta.
Não é mudança ao longo de milhares de anos, como acontece com os oceanos. É metro de variação em poucas décadas. Ao longo do século XX, dependendo de quanto chovia nas bacias dos rios que o alimentam, o nível do Cáspio subiu vários metros, avançou sobre a costa e depois inverteu e começou a recuar. Quem morava perto da água via o Cáspio chegar mais perto e, décadas depois, via ele se afastar. E isso tem consequência real. De repente, a cidade portuária construída na beira da água está longe dela. Rota de navegação que funcionava deixa de funcionar. O Cáspio é um corpo de água vivo, inquieto, que reage rápido a tudo que acontece em volta. Essa sensibilidade dele é o que tornou possível o que você vai ver agora. Um episódio em que alguém tentou controlar o Cáspio e o tiro saiu pela culatra. Legal. Mas antes disso, deixa eu te recomendar um livro rapidinho aqui. Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Ele mostra como o mapa do mundo aprisiona países inteiros. Garante o seu, viu? Aperta aqui no card que está na tela. Bora se informar, galera. É ou não é? Na margem leste do Mar Cáspio, existe uma baía com um comportamento estranho. O nome dela é Karabogazgol. É uma lagoa enorme e rasa ligada ao Cáspio por uma passagem estreita. A água do Cáspio entra ali e não volta. Naquela região, o clima é escaldante. A evaporação é brutal e a baía funciona como um ralo de evaporação gigante. Puxa a água do Cáspio o tempo todo, devolve para o céu em forma de vapor e deixa para trás montanhas de sal. Na época da União Soviética, os cientistas olharam para isso e pensaram numa solução que parecia lógica. O Cáspio estava em fase de queda de nível e a baía estava roubando água. Então, em 1980, construíram uma represa de concreto e fecharam a passagem. A ideia era simples: corta o ralo, segura a água no Cáspio. O que aconteceu foi um desastre. A baía, sem reposição, secou quase por completo. No lugar da lagoa, sobrou um deserto de sal. Esse sal não ficou parado. O vento levantou tempestades de areia salgada que atingiram a saúde das pessoas, a agricultura e os equipamentos da região inteira. Enquanto isso, o Cáspio fez uma piada com os engenheiros. 3 anos antes da represa ficar pronta, o nível dele tinha começado a subir sozinho. Quando a barreira foi inaugurada, o problema que ela vinha resolver já não existia e o Cáspio continuou subindo por mais 15 anos, indiferente à represa. Em 1992, depois que o Turcomenistão se tornou país independente, a decisão foi desfeita. Derrubaram a barreira, a água voltou a entrar, a baía começou a se recuperar. A lição ficou: o Cáspio é grande, é antigo, e não se deixa controlar por uma parede de concreto. Tudo o que a gente viu até agora, o fundo do oceano, a água salgada presa, a instabilidade, ajuda a explicar por que o subsolo do Cáspio guarda uma fortuna. Embaixo daquele leito existem reservas enormes de petróleo e de gás natural. As estimativas variam conforme a fonte, mas falam em dezenas de bilhões de barris de petróleo e em trilhões de metros cúbicos de gás. É uma das regiões energéticas mais cobiçadas do planeta. O subsolo dali não só guarda riqueza, ele se mexe. O lado do Cáspio, que dá para o Azerbaijão, é a região com a maior concentração de vulcões de lama do mundo. Vulcão de lama não cospe rocha derretida. Ele cospe lama, gás e água, às vezes numa explosão que sobe centenas de metros, em alguns casos até 1 quilômetro de chamas. Já foram contados mais de 300 deles na região. Esses vulcões fazem uma coisa que parece ficção: criam ilhas. Em 2023, um vulcão de lama submarino entrou em erupção perto da costa e empurrou para a superfície uma ilha nova, com algumas centenas de metros de largura. Os satélites registraram. Aquele pedaço de terra recebeu nome e tudo, mas até o fim de 2024, as ondas e a erosão já tinham engolido a formação por inteiro.
Apareceu e sumiu, uma ilha fantasma. É aqui que a história do Cáspio para de ser uma curiosidade científica e vira outra coisa. Porque quando se descobre que um corpo de água vale uma fortuna em petróleo e gás, a pergunta, isso é mar ou lago, deixa de ser acadêmica, ela vira uma pergunta de bilhões de dólares. Por que classificar o Cáspio virou uma questão tão séria? Por causa de uma diferença nas regras. Se o Cáspio for oficialmente um mar, valem as regras internacionais que se aplicam aos mares, uma forma de dividir águas, fundos e recursos. Se ele for um lago, vale outra lógica de partilha entre os países da volta. Essas duas lógicas dão resultados diferentes na hora de repartir o petróleo, o gás e o direito de pesca. São 5 países na margem do Cáspio: Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Turcomenistão e Irã. E cada um tinha interesse em uma resposta. Por isso, a negociação se arrastou por mais de 20 anos. Em 12 de agosto de 2018, na cidade de Aktau, no Cazaquistão, os 5 finalmente assinaram uma convenção sobre o status do Mar Cáspio. E a saída que encontraram foi não escolher. O texto não chama o Cáspio de mar, não chama de lago, define ele como um corpo de água com um regime jurídico próprio, especial, uma terceira categoria criada sob medida, que não existe para mais nenhum lugar do mundo. E tem um ponto que ainda está em aberto. Até hoje a convenção não entrou plenamente em vigor porque um dos 5 países, o Irã, ainda não ratificou. Eles ainda estão brigando para definir exatamente onde passa a linha da fronteira lá no sul. Ou seja, nem o direito internacional conseguiu dizer o que o Cáspio é. Ele teve que inventar uma gaveta nova só para guardar esse caso. Mas tem uma coisa que esses 5 países talvez não tenham percebido a tempo. Enquanto a discussão se arrastava por 20 anos, o Cáspio fazia outra coisa. Chegou a hora da pergunta que abriu o vídeo. Afinal, o que é o Mar Cáspio? A essa altura você tem todas as peças, mas o verdadeiro mistério do Cáspio não é o nome dele, é que ele está desaparecendo. Depois dessa confusão toda, ele resolve desaparecer. Em 2025, o Mar Cáspio atingiu o nível mais baixo já registrado na história, perto de 29 metros abaixo do nível do oceano. O ritmo dessa queda é o que assusta os cientistas. Dados de satélite mostram o nível caindo vários centímetros por ano, muito mais rápido do que os oceanos do mundo estão subindo. Agora junta tudo o que você aprendeu até aqui. O Cáspio é um pedaço de oceano que ficou preso há 5,5 milhões de anos. Preso quer dizer sem reposição. O que entra é só rio, o que sai é só evaporação. E num planeta que esquenta com rios que trazem menos água e um sol que evapora mais, essa conta só tem um resultado: ele encolhe. Tudo o que a gente viu, o fundo do oceano antigo, a água salgada conservada, a foca trancada, os esturjões da era dos dinossauros, o petróleo, a disputa jurídica entre 5 países, tudo isso é a herança de um oceano que foi isolado, que agora está secando na nossa frente. A gente passou o vídeo inteiro perguntando se o Cáspio é um mar ou um lago, e talvez a resposta seja mais dura do que isso. O Cáspio é o último capítulo de um oceano, e ele está sendo escrito agora, devagar, em silêncio, no tempo de uma vida humana. Esse é o mistério, não o que ele é, o que ele está deixando de ser. A grande ironia é que nós passamos décadas discutindo no papel se o Cáspio era mar ou lago, enquanto ele silenciosamente ia sumindo do mapa. É a herança de um mundo que não existe mais, se despedindo na nossa frente. Será que ainda dá para salvar o Cáspio ou ele já está com os dias contados? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e quem quiser apoiar de perto, dá uma olhada no Clube de Membros. Mas dá uma olhada de verdade, não dá aquela olhadinha assim de canto de olho, não. Vai lá, checa, vê os valores, quais são os benefícios, que são bem legais para você, que vai ficar mais pertinho da gente se der aquela força. Beleza?
Simbora então, até o próximo vídeo.